Olá pessoas, aqui é o arquiteto Heron Costin. Nesse tutorial nós vamos trabalhar a inserção de componentes. Então para isso eu vou até lá o menu Home, na opção Component. Pediu novamente para salvar ali, né, o arquivo. Para eu importar a partir de uma biblioteca, né, o Revit também não vem com muitos componentes do seu template inicial, então vou lá em Load Family. Vou inserir alguns elementos de banheiro e eles ficam numa pasta chamada Plumbing Fixtures. Então eu vou pegar aqui vaso sanitário padrão, dar um Open. Ele vai dar um anúncio ali de que eu não tenho um tag, uma indicação, né, de elementos de hidráulica. Se eu gostaria de carregar um agora, vou dizer não, vou carregar posterior, né? Uma coisa legal é que antes mesmo de se posicionar, você pode apertar a barra de espaço e rotacionar 90 graus. Ou depois de você selecionar um elemento, também normalmente você seleciona, né, um mobiliário, por exemplo, aperta a barra de espaço e ele roda 90 graus automaticamente, não precisa apertar, né, trabalhar com a função Rotate. Então, vou posicionar ali, se eu quiser uma maior precisão, ó, tá ali a 70, se eu quiser 60, ó, dou um Enter e ele vai para o seu lugar. Como ele é um bloco em 3D, ele já cobre a achura ali, né, do chão, não precisa explodir a achura depois. Então, o legal é você trabalhar com elementos 3D dentro do Revit para que você já tenha o trabalho pronto. Ó, o corte passou, eu já enxergo o vaso em elevação. Se eu tivesse um corte no outro sentido, ó, posso criar, né, temporariamente um outro corte, abrir ali, para ver que no outro sentido também já está lá o vaso. Então isso é o legal, né, que você já tem desenhos para todas as vistas de detalhamento, né? Normalmente de banheiro você faz mais vistas de detalhamento, então usar elementos em 3D ajuda muito nisso. Vou inserir mais elementos lá no menu Home, Component, Load Family. Vou pegar novamente da pasta Plumbing Fixtures, colocar um modelo de pia com tampo dessa primeira pasta, essa aqui por exemplo. Então, ó, é um modelo de pia que já vem com tampo, posso colocar ali. Outra dica é que as linhas que você está enxergando aqui já estão com a espessura com que ela vai imprimir. Eu vou falar mais para frente sobre isso também, sobre qual é a espessura da parede em corte ou da textura em vista, certo? Mas se temporariamente isso está te afetando a precisão do desenho, por exemplo aqui, eu vou precisar alinhar ali, mas a parede está tão grossa que eu não sei se eu estou efetivamente alinhado ou não. Então, para tirar essas dúvidas, aqui em cima tem uma opçãozinha chamada Thin Lines, que você pode ligar ela, as linhas ficam todas finas. Ela tira a espessura. Não se preocupe que se você esquecer ela fina assim, na hora da impressão ela vai imprimir grossa, né, com as espessuras normais. Isso aqui é só um modo temporário de visualização. Aí eu posso usar o Align ali na lateral, alinhei, né, a pia com o tampo, aliás, né, com a parede, o lavatório. Vou abrir aqui o corte para conferir se está tudo certo. Ó. Ele vem inicialmente no chão, posso selecionar ele. Ele deve ter um parâmetro de altura aqui, ó, a opção Offset. É um offset, um deslocamento em relação ao chão. Posso colocar, por exemplo, 80 centímetros, aplicar e ele sobe e já fica lá. Então, né, eu escolhi um elemento que já tenha o lavatório, o tampo e a torneira, mas você poderia trabalhar com composições, né, pegar tampos diferentes e cubas, né, diferentes e torneiras também diferenciadas. Então, a inserção dos elementos no banheiro já está colocada. Vou, por exemplo, pegar algum mobiliário, uma cama e um sofá, por exemplo, para os quartos. Vou lá no Home Component, Load Family. Vou trabalhar com Furniture. A pasta Furniture você trabalha com vários mobiliários, né? Cama, já tem uma cama aqui. Então não vou me preocupar muito com precisão, vou jogar uma ali, barra de espaço para rodar, outra do outro lado. Vou inserir mais um componente no Home Component, Load Family, pegar um sofá qualquer, também da pasta Furniture, que possui mobiliários, um sofá, uma poltrona ali, né, Corbusier. Barra de espaço roda. Se eu precisar dele a 45 graus, seleciono, rotate lá em cima, menos 45 para rodar no anti-horário, vou colocar ele nesse canto aqui. Se eu quiser espelhar ele, que é o atalho para Mirror com Peak Axis, né? Seleciono ali, espelhei o sofá para o outro quarto também. Então, é assim que a gente vai inserindo componentes, né? Principalmente de mobiliários, de hidráulica, elementos de iluminação também, se você quiser colocar no forro, posteriormente a gente vai trabalhar com isso, é assim que a gente faz. Vou salvar o arquivo aqui.
Agora a gente vai ver a criação de grupos de modelo. Então, digamos que eu já tenho o meu pavimento tipo, né? E essas paredes aqui, ó, só estão no térreo. Se eu for lá para o nível 2, isso aqui que eu estou enxergando é apenas uma projeção do nível 1. Embora esteja no nível 2, o que eu estou enxergando aqui, essas linhas em projeção, em marca d'água, elas estão lá embaixo. Isso aqui vem ligado no Revit. Isso aqui é uma função que aqui na lateral, ela tem esse nome aqui, ó, underlay. Isso aqui é uma marca d'água de outros pavimentos. Está ali o nível 1. Estou no nível 2, mas estou enxergando em projeção nível 1. Isso, o ideal é que fique desligado sempre. Só ligue quando você precisar fazer algum desenho, né, e precisa de uma referência de outros pavimentos. Se aquilo ali ficar ligado, na impressão vai sair, né? Então lembrem sempre de desligar essa opção underlay, senão você vai ter alguns problemas. Quando você vai cotar também é legal que você deixe desligado esse underlay, porque isso aqui pode prejudicar o processo de criação das cotas, né? Ele pode entender que deve pegar elementos de outros pavimentos, e aí quando você desliga o underlay as cotas desaparecem. Então esse underlay é muito prático, mas ele precisa ficar desligado. Bom, com o underlay desligado eu vejo que na realidade no nível 2 eu não tenho nenhuma parede, nenhum móvel, né? Então o que eu vou fazer agora é a criação de uma espécie de pavimento tipo dos elementos que devem se repetir nos outros pavimentos. Então vou selecionar todas as paredes internas, né, usando o Ctrl. Vou selecionar os móveis aqui também, né, mais paredes internas, mais os elementos do banheiro, a porta também. Vou selecionar as portas internas também. E tudo que eu quero que se repita nos outros pavimentos, as janelas também. Então isso aqui vai ser um grupo, né? O que no AutoCAD você teria blocos, né? Aqui a gente vai transformar isso aqui num grupo. Então, com esses elementos 3D selecionados, surge aqui essa opção Create Group, aqui em cima. Seleciono ele lá, dou um nome, pode ser pavimento tipo. Dou um OK. E pronto, agora esses elementos estão agrupados. Posso selecionar eles agora, Ctrl C. Lembra daquela opção de colar alinhado nos outros pavimentos que a gente viu lá nos pisos? Então, isso eu vou lá no menu Modify lá em cima, na flechinha para baixo da opção Paste, Align Selected Levels, e escolho os níveis que eu quero. Estou no nível 1, quero colar no 2 e no 3, então com Ctrl eu posso escolher os dois ali, dou um OK. Se eu for ver agora em 3D, ó, as janelas foram e fazem parte desse grupo, ó, né? Todas as janelas. Esqueci de incluir a janela do banheiro. Como é que eu faço agora para inserir esse elemento no grupo? Basta eu editar o grupo. Ó. Então, se eu selecionar essa janela, ela faz parte do grupo. Venho aqui em cima em Edit Group, ele vai surgir esse menuzinho aqui em cima de edição, em que eu posso adicionar, remover elementos, né? Adicionar ou remover elementos. Posso finalizar ou cancelar a edição. Esse attach ali tem a ver com o vínculo de elementos em 2D aos grupos em 3D. O Revit ele separa, né, grupos de elementos em 3D dos grupos de detalhamento em 2D. Se você quiser vincular, né, embora eles sejam separados, eles podem estar vinculados com esse attach. Né? Talvez no momento futuro a gente explore um pouco mais isso. Mas para eu adicionar essa janela, venho ali na opção Add, seleciono a janela, finalizo o grupo. E quando eu finalizo, a janela já é copiada para os outros pavimentos, né? Fazendo parte então dessa espécie de pavimento tipo que a gente criou ali. Então agora, ó, se eu passar o corte ali pela porta, eu vou ver que as portas foram copiadas pelos outros pavimentos, os mobiliários também, né? Então tudo está fazendo parte já desse grupo, né, que acaba gerando essa facilidade. Então, se eu alterar um desses elementos e salvar essa alteração, isso vai se repetir para os outros pavimentos. Então, esse foi o tutorial sobre a criação dos grupos, né, e inserção dos elementos no nosso modelo. Até breve!